A poeira do deserto subia sob os pés dos viajantes. Mas naquele dia, um homem andava só. Seu nome era Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja primitiva, mas que também se tornara um evangelista poderoso. Enquanto muitos permaneciam em Jerusalém, Filipe havia descido a Samaria e ali realizado milagres, curas e conversões em massa. O Espírito de Deus estava sobre ele. Mas o próximo passo não seria lógico nem grandioso, seria solitário. Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Atos 8, 26. A ordem viera de um anjo do Senhor, nada mais, nenhuma explicação, nenhuma promessa, apenas um chamado para um caminho deserto. Por que Deus o enviaria para um lugar aparentemente vazio? Por que tirar um homem de uma colheita fértil, onde multidões eram salvas, e levá-lo ao silêncio abrasador do deserto? Porque Deus vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele estava prestes a conectar 2 mundos, o de um servo obediente e o de um estrangeiro em busca de verdade. Filipe obedeceu sem hesitar. Ele não questionou, não pediu sinais, apenas foi. E ali, entre a vastidão de areia e o calor do sol, o propósito começou a se revelar. Uma comitiva se aproximava, com cavalos, carruagem e autoridade. Nela estava um homem poderoso, um eunuco etíope, alto oficial da rainha Candace, responsável por todo o tesouro do reino. Mais do que isso, ele era um buscador. Havia ido a Jerusalém para adorar e agora lia em voz alta o profeta Isaías, tentando entender o que seu coração sentia, mas sua mente não compreendia. Deus uniu essas trajetórias no tempo exato. Um homem vindo de uma grande obra, outro vindo de uma longa jornada espiritual. E ali, no deserto, o Espírito Santo sussurra novamente: chega-te e ajunta-te a esse carro. Atos 8:29. Esse momento simples, quase despercebido por qualquer outro viajante, mudaria para sempre a vida daquele eunuco e daria início a um dos episódios mais sobrenaturais do Novo Testamento. Mas tudo começou com uma palavra e com uma resposta silenciosa, porém firme: obediência. A carruagem avançava lentamente sob o sol escaldante. Dentro dela, um homem lia um pergaminho com atenção. Seus olhos percorriam as palavras antigas do profeta Isaías, mas seu coração clamava por entendimento. Ele era um eunuco etíope, alto oficial da rainha Candace, responsável por tesouros terrenos, mas naquele momento buscava um tesouro eterno. Um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele não era judeu e, como eunuco, sequer tinha permissão plena para participar do templo. Mas isso não o impediu de subir a Jerusalém em busca do Deus de Israel. Sua jornada era longa, mas a fome espiritual era ainda maior. Filipe, agora ao lado da estrada, vê a carruagem e ouve algo que o faz acelerar o passo. O eunuco estava lendo exatamente Isaías 53, a passagem messiânica que descreve o sofrimento do servo de Deus. E disse Filipe: entendes tu o que lês? A pergunta paira no ar, direta, mas cheia de graça. O etíope não se ofende, pelo contrário, responde com humildade: como poderei entender se alguém não me ensinar? Ele convida Filipe a subir. Ali, naquele deserto, a carruagem se torna uma sala de aula divina. E Filipe, conduzido pelo Espírito, começa a explicar que aquele texto falava de Jesus, o cordeiro que foi levado ao matadouro, que não abriu a boca, que foi humilhado e morto pelos pecados de muitos. A narrativa se transforma. Não era apenas uma leitura profética, era o anúncio de um Salvador vivo, crucificado e ressurreto. O eunuco ouvia com o coração ardendo. O que os sacerdotes em Jerusalém não lhe explicaram, Deus revelou no meio do nada, por meio de um servo obediente. Esse encontro não foi um acaso. Foi um alinhamento perfeito entre sede e resposta, entre fé e revelação. Um estrangeiro excluído pela religião estava sendo abraçado pela graça.
A verdade que ele buscava nas letras encontrou vida na voz de um homem cheio do Espírito. E ali, naquele instante, algo mudou. Não era mais apenas conhecimento, era fé. Uma fé que em poucos metros se transformaria em ação. O deserto era seco, mas o coração daquele homem estava transbordando. À medida que Filipe falava, o eunuco absorvia cada palavra como água em terra rachada. Jesus não era apenas uma figura profética, ele era o cumprimento das promessas. O servo sofredor, o redentor dos marginalizados, o Filho de Deus. A carruagem seguia, mas o tempo parecia ter parado. O etíope, com seu pergaminho ainda aberto em Isaías, agora via tudo com novos olhos. Aquele que foi levado como ovelha ao matadouro, Isaías 53:7, não era mais um mistério. Era o Salvador que deu sua vida por ele. Então, como se o próprio céu preparasse o cenário, eles avistam água no meio do deserto. E indo eles caminhando o caminho fora, chegaram a um certo lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Atos 8:36. Que pergunta poderosa! O que impede? Nada. Nenhuma barreira cultural, étnica ou religiosa. Nenhuma limitação física, nenhum passado. Não há mais véus, não há mais exclusões. O Evangelho é para todos. Filipe responde com uma condição simples, mas profunda. É lícito, se crês de todo o coração. E o eunuco declara: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Com essa confissão, a carruagem para. Ambos descem à água, o viajante e o mensageiro. E ali, naquele lugar improvável, um homem de um reino distante é sepultado nas águas e ressuscita para uma nova vida em Cristo. Não houve multidão, não houve templo, apenas fé e obediência. O batismo foi o selo de uma transformação invisível, mas eterna. Naquele instante, o deserto se tornou santuário. A água tornou-se altar, e o céu, mais uma vez, se moveu de forma surpreendente. Mas o milagre ainda não havia terminado. O momento seguinte seria ainda mais inexplicável, porque o mesmo Espírito que guiou Filipe até ali, agora o retiraria de forma sobrenatural. As águas do batismo ainda escorriam do rosto do eunuco quando algo extraordinário aconteceu. Algo que rompe os limites da compreensão natural e mergulha o leitor em uma das cenas mais sobrenaturais do Novo Testamento. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Atos 8:39. Sim, a Bíblia afirma claramente: o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele desapareceu, não por decisão própria, nem por fuga, mas porque Deus o levou de forma sobrenatural, como num verdadeiro teletransporte espiritual. Imagine o impacto desse momento. Um segundo antes, Filipe está ao lado do eunuco, ambos emocionados pelo batismo. No instante seguinte, ele simplesmente desaparece diante dos olhos do novo convertido. E mesmo assim, o etíope não entra em desespero. Ele prossegue cheio de alegria. Isso nos revela algo profundo. A fé daquele homem não estava mais em Filipe, estava em Cristo. O instrumento tinha cumprido sua missão e agora o novo discípulo estava pronto para continuar sua jornada com Deus, mesmo sozinho, com apenas a palavra e o Espírito no coração. E quanto a Filipe, o texto continua: e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Azoto, também conhecida como Asdod, ficava a mais de 30 quilômetros de onde estavam. Em um piscar de olhos, Filipe foi transportado pelo Espírito para outra cidade, onde continuaria pregando o Evangelho com a mesma ousadia. Não foi ilusão, não foi visão. Foi uma intervenção direta de Deus, um deslocamento físico real, operado por poder sobrenatural. Esse episódio desafia a lógica, mas reafirma uma verdade essencial.
Quando Deus quer mover alguém, Ele não precisa de estrada, carro ou tempo, apenas de obediência. O teletransporte de Filipe não foi espetáculo, mas propósito. Ele foi tirado de um cenário para ser usado em outro, e nem por um segundo esteve fora da vontade de Deus. Enquanto o eunuco levava o evangelho de volta à Etiópia, Filipe levava o mesmo evangelho para as cidades costeiras. Dois caminhos distintos, um mesmo espírito, uma mesma missão. Dois homens seguiram caminhos opostos naquele dia, mas ambos levavam dentro de si o mesmo fogo. De um lado, o eunuco etíope voltava ao seu país, agora não apenas como um tesoureiro da rainha Candace, mas como embaixador de Cristo, com o coração queimando pela palavra revelada. Do outro, Filipe reaparecia em Azoto e avançava pelas cidades costeiras, proclamando o evangelho com poder, como se o próprio vento do Espírito o impulsionasse. Dois caminhos, um propósito: espalhar as boas novas. A Bíblia não registra mais nada sobre o eunuco após esse encontro, mas a tradição cristã etíope acredita que ele se tornou o primeiro evangelizador da Etiópia, lançando as bases de uma fé que persiste até hoje. Um único homem alcançado, no deserto, mudou o destino de uma nação inteira. Filipe, por sua vez, aparece novamente anos depois, vivendo em Cesareia. Lá, ele é chamado de o Evangelista, e sabemos que tinha 4 filhas profetisas. Ele seguiu sua missão com firmeza, não como uma celebridade espiritual, mas como um servo constante, obediente até o fim. Esse episódio, tão curto nas Escrituras, carrega um peso imenso. Deus move céus, terras e até rompe as leis naturais para alcançar uma alma sedenta. Nenhum templo, multidão ou estrutura religiosa foi necessária. Apenas um homem disposto a obedecer à direção do Espírito, um coração humilde, faminto por verdade e um encontro divinamente orquestrado em pleno deserto. Essa história nos lembra que o Evangelho ultrapassa fronteiras, culturas, aparências e até limitações físicas. Ele chega onde ninguém chega, transforma quem ninguém imagina e move quem está pronto para dizer: eis-me aqui. No fim, não importa se você é um pregador como Filipe ou um buscador como o eunuco. O mesmo Espírito que os uniu no caminho continua ativo hoje, chamando, guiando e revelando Jesus a todos que desejam conhecê-lo. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus.